Moça, seja mais do que bem-vindo. Eu ia falar muito mais, mas aí eu falei, não, vou segurar um pouquinho, deixar mais pro final. A esse episódio excepcional, hoje nós estaremos aqui com um dos principais master líderes da família Líderes do Brasil, referência no que faz, uma história fantástica que eu tenho certeza absoluta que nesse nosso bate-papo, nessa troca que vai acontecer nesse dia de hoje, isso vai te poupar muitos anos de aprendizado e a gente já sabe, aquele negócio, aqui a gente exercita a sabedoria, ou seja, a gente está sempre aprendendo com os outros para não cometermos os erros, para conseguirmos antecipar essa nossa curva de aprendizado, é reduzir a curva de aprendizado, ou seja, ganhando tempo. É para isso que você está aí conectado conosco, é por isso que você vai clicar no sininho, é por isso que você vai clicar no curtir. Por quê? Porque você quer ganhar tempo, você quer acelerar o seu negócio por meio do conhecimento daqueles que já chegaram lá, e esse é o caso hoje. É ou não é, Matheus? Empreendedoras e empreendedores do meu Brasil, preparem-se para uma verdadeira aula de conhecimento com quem realmente entende. Hoje, meu querido, nós estamos realmente diante aí de pessoas que se dizem entendedoras, né, de algum assunto, mas realmente não entendem de nada. Mas não é o caso aqui hoje. Estamos realmente com uma autoridade no assunto e eu vou deixar as honras da apresentação para o meu querido ilustre presidente. Olha, isso que o Matheus trouxe é muito importante. Por quê? Porque ele não é uma autoridade porque ele se diz autoridade na internet. Ele não é um palestrinha. De fato, ele tem um resultado e a gente conhece. Todo mundo no Distrito Federal sabe do negócio dele. Todo mundo que é bem relacionado aqui no Distrito Federal conhece ele. Porque ele é, com certeza, um dos protagonistas nesse lance de fazer network, se conectar com pessoas. É um mago dessa arte. E eu queria que você recebesse com muita alegria na sua casa nosso Master Líder, nosso orgulho, Alexandre Bittencourt, seja muito bem-vindo. Fala, Felipe, Matheus, muito obrigado pelo convite. Gente, uma honra estar aqui com vocês para a gente ter esse bate-papo super legal, super descontraído. Estou aqui à disposição para ouvir e para contar um pouquinho de algumas histórias da minha vida para vocês. Fiquem à vontade e bora para esse bate-papo aí. Vamos lá, vai ser uma honra. Vamos. E deixa eu te perguntar uma coisa então, Xandão. Você nasceu em Brasília? Brasiliense, da Gema ou da Asa Norte? É da Gema. Nascido na antiga Casa de Saúde Santa Helena. Ixi, não é da minha época, né? Mas a pergunta que eu te fiz tem um porquê. O porquê é, como que um camarada nascido em terra conhecida como a terra do funcionarismo público conseguiu enveredar... enveredou para a atividade empreendedora, para o empreendedorismo, mesmo tendo essa influência do ambiente de Brasília, principalmente naquela época em que tudo se falava em funcionarismo público, em concurso público. Como é que você se tornou empreendedor? Ainda mais aqui na Asa Norte, né? Ainda mais na Asa Norte. Muito legal como isso, né? Como é que nasceu isso para você? A nossa infância, até hoje, os nossos filhos, né? Quando eles estão na escola, eles estudam com filhos de servidores públicos que naturalmente querem seguir a carreira do pai. Eu vivi isso a minha infância inteira, mas a minha família é de empreendedora, né? Então, meu pai, minha mãe, eles sempre tiveram empresas em Brasília. Legal. E eles sempre falavam para mim assim, Ale, olha só, é bom empreender, sabe por quê? 50% da mão de obra em Brasília, 50% do PIB é de servidor público, não é? Mãe. Então, eles vão comprar de quem? Verdade. Eles vão precisar de ir para o supermercado, alguém vai ter que vender para eles, né? Eles vão precisar de ir para a drogaria, alguém vai ter que vender para eles. Eles vão precisar de comprar roupa, alguém vai ter que vender para eles. Então, você não quer ser um desses vendedores? Olha aí. Caraca, sua mãe? Minha mãe e meu pai. Salva de palmas para ela, viu? E aí, lógico, convivendo e vivendo com isso todos os dias, eu acabei também ingressando no empreendedorismo. Mas olha só, uma fase da minha vida, uma fase muito importante, muito grande, eu também fui servidor, você acredita? É mesmo? Conta essa história para nós aqui. Muito engraçado. Segredos revelados. Eu comecei a empreender para ser sucessor dos negócios dos meus pais. E num determinado momento eu senti vontade de construir a minha própria história. Claro. De construir meu legado, de arriscar, de tentar fazer alguma coisa diferente. Mas bem no começo eu estava com muito medo, porque eu achava que nada ia dar certo, sabe? E aí, já com filho pequeno, recém-casado, apareceu um concurso público para o meu cargo, que é cargo de farmacêutico na Secretaria de Saúde. E aí, sabe o que eu fazia?
como o meu negócio ainda estava começando, eu não tinha, o meu tempo estava um pouco ocioso, eu ficava fazendo provinhas assim de concurso, sabe? Pegava, por exemplo, depois do almoço, tirava 2 horas para fazer aquelas questões. Sim. E fiz a prova. Fiz a prova com medo de não ter condição de sustentar minha família. Você tinha quantos anos nessa época, mais ou menos? Eu acho que eu já tinha uns 35 anos já. Por aí, 35, 36. E beleza, fiz a prova, esqueci, e o negócio começou a crescer, e aí eu comecei a ter que me dedicar mais ao negócio. Um belo dia liga um amigo meu e fala assim, Ale, fala meu irmão, como é que você tá? Você tá maluco? Eu falei, que maluco? Rapaz, publicaram o seu nome no Diário Oficial pra você se apresentar no concurso público. Eu falei, cara, que loucura, sério? bicho, é aquela prova. É aquela prova, você passou. Eu falei, menino, e agora? Porque eu sou empresário e tal, como é que eu faço? Parece que não pode, né? Ele falou, não, Ale, é o seguinte, o seu concurso é só 20 horas semanais, não é dedicação exclusiva. E os profissionais da área da saúde têm a prerrogativa de atuar nas 2 atividades ao mesmo tempo. Sim. Eu acho que você poderia vir compor. E foi uma experiência muito interessante. Foram 12 anos trabalhando no Agarran, que me enriqueceu muito, porque eu vivi esse mundo do funcionalismo público, que é muito interessante, muito legal, enriquecedor, aprendi demais, mas depois de 12 anos, o empreendedorismo acabou engolindo até essas 20 horas que eu tinha disponível para o serviço público, e eu pedi uma licença sem vencimento para poder me dedicar ao empreendedorismo, que tem sido a minha vocação e minha paixão. Mas uma parte importante da minha vida foi intercalando serviço público e empreendedorismo. Então você trabalhava meio período no Agarran e o outro período você estava ali empreendendo. Eu fazia assim, a minha escala eram 20 horas semanais, mas o que eu fazia? Eu fazia plantão de 12. Então eu vinha segunda-feira e quarta-feira, eu fazia 24 horas em uma semana. Então, 3 semanas eu fazia 24 horas e a última semana do mês eu ia só um de 12. Então, no Agarran, durante um mês eu ia 2, 4, 6, 7 vezes. Entendi. E os outros dias eu dedicava ao meu negócio. Bom, eu fiz essa pergunta para você em relação a Brasília, como é que começou, você respondeu muito bem. O que ocorre? O contexto, e quando eu falo de contexto, eu estou falando de ambiente. O contexto ele é modulador do nosso comportamento. E o nosso resultado é resultado do comportamento. Ou seja, a gente se comporta, esse comportamento gera resultado. A forma como nós nos comportamos gera em si um resultado final. E a questão é que o contexto, Brasília, por exemplo, é um contexto muito favorável a essa iniciativa do setor público, né, de concursos públicos e etc. E tal. E se a gente for trazer aqui à tona aqui essa conceituação de contexto, de comportamento, etc. e tal, a gente pode perceber assim, pessoas que nascem em um contexto, ou seja, em um ambiente completamente desfavorável ao sucesso, e ainda assim elas conseguem romper o ambiente por meio do comportamento e assim conseguir alcançar o sucesso. É óbvio que a maioria das pessoas não conseguem chegar nesse resultado, mas existem aqueles poucos que conseguem sobrepor o ambiente. Eu me perguntei, o que pode ser mais forte que o contexto que governa o nosso comportamento, que é o significado. Então, assim, o ambiente, ou seja, o contexto, ele é uma interpretação que você tem do contexto em si, ou seja, do significado que você atribui ao contexto. Então eu posso estar vivendo numa situação muito difícil, num contexto totalmente desfavorável, e ainda assim ressignificar tudo aquilo que me acontece, e ao ressignificar aquilo que me acontece, eu crio dentro daquele contexto um novo contexto, que me traz a motivação necessária para que eu possa me comportar, me traz os estímulos necessários para que eu possa me comportar em direção ao sucesso. Brasília é sui generis, né? Sim. Às vezes a gente entende que o propósito da vida é realmente ter a segurança do serviço público, e isso é muito legal, Sim. muito interessante. Mas às vezes você se deixar viver a liberdade do empreendedorismo com o direito de errar também, errar e Total. acertar, pode ser dignificante, pode te ajudar a crescer.
Então, eu entendo que nem sempre o sucesso da vida está só em um propósito. Você também pode ter um outro de querer se arriscar, né? E essa é uma questão de Brasília. Se você for um pouquinho mais distante, por exemplo, para Goiânia, você vai perceber que já inverte bastante. Sim. Goiânia já tem uma pegada empreendedora bem forte, com indústria, Agro, com né? agronegócio. Então, lá você percebe nas escolas, as crianças já não estão com tanta força igual aqui em Brasília, preocupadas em passar em concurso público, eles estão mais preocupados em empreender. E o empreendedorismo é maravilhoso. Sim. É lindo, porque você vai criar oportunidades de negócio para prestar serviço ou vender um produto para um cliente. Então é a arte de encantar. É a arte de encantar e a arte de servir todos os dias. E sabe o que é legal aqui em Brasília, que eu acho sensacional? Empreender em Brasília não é fácil. Não. Costumam dizer que Brasília é a cidade mais difícil do Brasil de empreender, porque o grau de exigência é muito alto. Mas olha que legal, Brasília não tem crise econômica. Isso é verdade. Porque todo quinto dia útil tá pingando na conta. E a maioria das pessoas que estão são funcionários públicos. 50%. Então, Brasília, ela não vive uma crise econômica quanto os outros estados vivem. Perfeito. É verdade. Né? É. Por exemplo, às vezes uma indústria fecha numa cidade, há uma demissão em massa de 2.000 Acabou a funcionários, o cidade. comércio dessa cidade sofre fortemente. Brasília tende a não sofrer tanto assim, por causa dessa segurança. Outro dia desse eu estava conversando com um presidente de sindicato, presidente do Sindicato do Comércio Varejista, grande amigo meu. E estava tendo uma discussão muito grande sobre o aumento do salário do servidor público. E todo mundo naquela briga, já ganha muito, não tem que aumentar nada. Não. E ele chegou e falou, tem que aumentar sim. Eu falei, nossa, como assim, né? Ele tem que aumentar, Alexandre, sabe por quê? Porque quando aumenta ele gasta mais, eu vou vender mais para ele. Eu falei, nossa, não é que você tem razão. Olha que coisa incrível, Xandão, que você está trazendo aqui. Ninguém pensa dessa forma. Não, olha que coisa incrível. Você teve uma percepção em relação ao ambiente, de forma que você ressignificou aquilo, trouxe para um novo contexto, ou seja, hoje você é estimulado por um contexto que é favorável ao resultado positivo, porque a sua interpretação nasceu a partir da ideia de que sim, beleza, tem funcionário público? Tem. Eles têm dinheiro para gastar. Ou seja, algumas pessoas que não conseguem ter essa sensibilidade, não significam dessa forma o contexto, elas ficam refém daquele dito popular. Qual é o dito popular? Brasília só serve a funcionário público, não é para se empreender. Só que quando você tem justamente esse mindset, toda essa bagagem que você carrega consigo, Xandão, você conseguiu dar uma outra interpretação para a coisa. Não, beleza. É justamente por ser uma cidade sem crise, com muito funcionário público, que eu tenho uma boa oportunidade de empreender. Ou seja, tudo parte do significado que você atribui àquilo. É a forma que você vê aquela coisa. Forma como você interpreta, como você vê a coisa. E eu não sei vocês aqui, mas eu imagino assim, eu vejo o empreendedorismo exatamente fazendo uma analogia com o filme de Matrix. É assim, todo mundo está condicionado a ser empregado. A cultura brasileira fomenta muito isso é educacional, é de berço. Né? E aí a gente fica naquela condição ali de ser empregado, seja público ou privado, mas empregado, numa zona de conforto, regido pela CLT, aquele negócio todo, pelas leis trabalhistas e por esses governos que já estão bastante tempo aí no poder desde a democratização. Então gera uma certa segurança e uma certa paz em ser funcionário. Claro, se você puder ser um bom funcionário, ter um bom salário, ótimo também. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que depois que você descobre o empreendedorismo, é como se tivesse te desplugado da Matrix. Desplugou você da Matrix e te mostraram outro mundo, que parece ser caótico. Parece ser aquele mundo caótico, que você fala, meu Deus do céu. Só que você nunca mais consegue ser o mesmo, porque você começa a entender o mundo de outra forma. É muito e importante. O empreendedor é assim. É muito importante, eu falo isso muito... quando eu faço entrevista de emprego, quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguém que está ingressando ou na minha empresa ou em alguma outra empresa, eu acho que um dos princípios, uma das qualidades mais importantes é ter ambição e sonho. Isso não é pecado. Não é. Você tem que ter uma ambição e você tem que ter um sonho. Você tem que querer chegar em algum lugar. E pode ser que essa empresa te ajude a chegar lá. Você não vai ficar a sua vida toda comigo. Mas o tempo que você ficar comigo, que ele seja produtivo. E que ele te ajude a crescer como ser humano
e como ou empreendedor ou como profissional, né? As empresas costumam disponibilizar um plano de desenvolvimento de carreira interna. Então, ele pode começar como um simples auxiliar administrativo, evoluir para um auxiliar sênior, ou evoluir para um vendedor, ou até evoluir para um cargo de direção dentro da mesma empresa. E tá legal. Se esse é o sonho dele, se essa é a ambição dele, tá tudo bem. O importante é que a gente tem que dar a mesma oportunidade para todo mundo. E aí que tá o problema. Nem todos conseguem enxergar isso. E muitas pessoas elas acabam querendo entrar dentro de um negócio e depois de 2 meses subir de cargo, depois de 5 meses já está comandando tudo ali dentro. E as coisas não acontecem assim. Ou entrar dentro do negócio e descobrir uma falha do empresário para poder colocar ele na justiça. Exatamente. Então, isso vai ajudar ele a chegar na ambição dele? Isso vai ajudar ele a crescer profissionalmente? Não. Esse é o propósito da vida? Né? É isso que está em xeque. A gente tem que ver os princípios, os valores. Por isso, muito importante, Matheus, saber selecionar o seu time. Perfeito. E como, meu querido? Agora tá todo mundo desesperado em casa, arrancando a cabeça. Mas como, Xandão? Vamos adentrar aqui é o seguinte, realmente no cerne da questão. Não pode fazer gol contra, entendeu? A gente pode até estar sem atacante, mas gol contra não. Tem um ditado que a gente fala, até da ministra, acho que é a ministra Carmen Lúcia, que é o seguinte: a marcha é para frente. Então, a gente tem que andar para frente. O time tem que ser propositivo. A gente tem que ter meta, a gente tem que ter gol, a gente tem que saber aonde a gente quer chegar. E a responsabilidade do líder é dizer isso pro time. É chegar lá de manhã cedo, bom dia pessoal, vamos lá, olha, a gente está chegando aqui, falta mais um pouquinho, vamos correr. Tem que motivar, tem que ter um norte, tem que ter um caminho para a gente seguir, um objetivo. E o time todo tem que estar junto, querendo chegar lá. Exatamente. Se alguém tiver antagônico, não serve. E os liderados, eles são basicamente o reflexo do líder, né? Quando o líder, ele sabe exatamente onde ele quer chegar, é impressionante. Exatamente. Toda empresa sabe o que está fazendo. Quando o líder não tem ideia de onde ele quer chegar, a empresa ela virou uma bagunça. Exato. Agora, a grande questão é o seguinte, né? Como estruturar isso de uma forma que o líder que sabe onde ele quer chegar consiga passar para o restante do time essa mesma visão? Porque às vezes acontece o seguinte, da pessoa, do líder, ele ter exatamente clareza do que ele quer para a empresa. Só que ele ainda não conseguiu encontrar meios e ferramentas para poder passar para os seus liderados e para os colaboradores em geral essa visão dele. Como trabalhar isso? Olha, Matheus, vou te falar um negócio. É incrível isso que você está falando. Porque a gente vê muito os currículos dos líderes e dos empresários, né? Eu tenho MBA, eu tenho um doutorado, eu tenho experiência com imersão na indústria tal, eu morei no exterior, eu sei falar tantas línguas. Pô, que legal. 10 páginas de currículo. E seu time, sabe o quê? Nada. Aonde você quer chegar desse jeito, meu irmão? E você está levantando uma outra bola que é o seguinte, às vezes não sabe, não é nem porque o dono não tem vontade de ensinar, é porque ele também não sabe ensinar. Ele é bom em aprender. Sim. Pronto. Entendeu? Não é verdade? Felipe, é exatamente isso. Eu acho que o empresário ele tem que aprender a ser professor. Perfeito. Se ele conseguir passar pelo menos 10% do conhecimento dele, já ajuda muito. O mais difícil, eu sofro muito com isso às vezes, é tentar conduzir o meu time para ter as mesmas ações que eu poderia ter. Uhum. E às vezes eu me surpreendo, sabe por quê? Porque eles fazem melhor do que eu faria. Exatamente. Então, saber delegar é fundamental para que você cresça. Trazendo para uma parábola é como se você fosse um técnico de futebol. Você tem que saber montar o time, inspirar o time, treinar o time e ensinar o time. E se o time perder, a culpa é sua também. Sempre. E se ganhar, a glória é do time. É do Exatamente. time. Exatamente. Então, Agora, fazer essa gestão, fazer a liderança é fundamental, é muito importante. Então, tem que ter o gol e tem que estar motivando, ensinando e capacitando o tempo todo. E como é que foi o início quando você estava trabalhando,
né? Lá no Agarran, você também estava fazendo ali os seus empreendimentos, né? E como é que foi o início de tudo ali, né? Você abriu empresa, você começou a focar numa área específica, né? Como foi essa história inicial? O meu foi difícil, porque eu saí da zona de conforto, né? Imagina, minha família na época que eu saí, eles tinham um laboratório de análises clínicas, farmácia de manipulação e uma indústria de cosméticos. E eu falei, eu vou lá para o Conic, vou alugar uma sala de 14 metros quadrados e vou montar um laboratório de análises clínicas. É isso. Quanto tempo atrás? 20 anos. Há 20 anos atrás. Assim, você fez a melhor coisa que você podia ter feito na vida. Porque assim, não que seja ruim ser sucessor. Não é isso, esse não é o ponto. O ruim é só a zona de conforto. Você tem que arrumar um problema para resolver. É aquilo que eu falo, bicho, o empresário que está bem sucedido, que está com a vida tranquila, ele não vai crescer enquanto ele não arrumar uma dívida, enquanto ele não arrumar um problema. Por quê? Porque a zona de conforto é algo muito viciante, Xandão. Exatamente. É muito bom. Então, assim, você fica pensando, por que eu vou me movimentar? Mas quando você tem o fogo ou a água batendo na bunda, você não tem como, ou você vai ou você racha. Então, assim, quando você saiu, meu comentário, quando você saiu do guarda-chuva da sua família, que era um guarda-chuva maravilhoso, falou, bicho, eu vou meter a cara no sol e vamos ver o que vai dar. Você botou tudo na reta. Não tinha como dar errado, não podia dar errado. Eu tinha tanto medo que eu fiz até concurso público. Exato. E é verdade, é uma insegurança, uma ansiedade, um medo muito grande. Porque além disso, tem que ter o seu espiritual, né? Então isso é muito difícil, você ter esse controle, você sofre com ansiedade, fica difícil para dormir, você tem suas dívidas. E hoje eu falo isso com bastante tranquilidade, mas no começo foi bem difícil. Foi bem difícil mesmo. E qual foi o momento mais desafiador da sua empresa? Porque o momento mais desafiador da sua vida, eu acredito, tenha sido nessa fase, né? Mas e da empresa? O momento mais desafiador da minha empresa foi quando a gente tomou uma decisão de conquistar contratos de nível nacional. Caraca. E é engraçado quando você tem propósito, né? Às vezes, quando você tem propósito, há uma conjunção de energias positivas e aquele negócio acontece, cara. Como diz o ditado, a palavra tem poder. E aconteceu, a gente fechou um contrato de nível nacional, só que a gente não tinha estrutura para isso, né? Ixi. Então vieram vários desafios financeiros e operacionais que não tinha em lugar nenhum no Brasil e a gente teve que criar a nossa própria técnica e nossa própria metodologia. Então isso envolveu ideias maravilhosas, como por exemplo, eu tinha que ter unidade móvel, né? Imagina, eu fechei um contrato para atender com unidade móvel, certo? Por exemplo, para atender em Formosa. Mas eu não tinha unidade móvel e o contrato estava assinado. E aí? O risco. E aí, meu irmão? O risco ou vai ou racha. Primeiro fecha Ou o vai ou contrato, racha. depois... Eu tenho dois depois se caminhos. vira. Ou eu pago a multa do contrato por não executá-lo, ou eu dou um jeito. Tô te falando, bicho, a gente só cresce desse jeito. E era muito engraçado. Essa é uma história engraçada aqui. Eu vou até fazer uma menção ao meu grande amigo Clóvis Queiroz, que me ajudou demais nessa época. Cara, e eu achava que era fácil arrumar uma unidade móvel. É só botar no Google aluguel de unidade móvel. Aluga e vai fazer. Procura aí, meu irmão, vê se você acha. Aí depois eu não achei, e o desespero, porque o telefone tocando, ó, tem que executar, cara, tem que executar, estamos esperando. E aí eu procurei, vou comprar uma então, vou no banco pegar dinheiro para comprar. Aí os que fazem falam, meu irmão, só daqui a 6 meses, nós vamos ter que comprar o veículo, fabricar, entregar. E eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, cara? E aí, olha que legal o networking, Felipe. Eu vou desabafando, vou conversando, vou falando com meus amigos, vou botando no WhatsApp e tal, pô, que fria, que gelado, eu ia falar um palavrão aqui. E esse amigo meu, Clóvis Queiroz, ele também muito atuante no terceiro setor, hoje ele trabalha até no Sindicato dos Hospitais de Brasília. E na época, eu não lembro onde ele estava, mas ele falou assim, Ale, tem um órgão aqui em Brasília que chama SECONS, Serviço Social da Indústria de Construção Civil, que atende esse pessoal que constrói prédio aqui em Brasília, para tudo quanto é que é lá. Esses caras têm lá um monte de trailer de unidade móvel lá, e
Brasília está em crise na construção civil, está tudo parado. Essas unidades estão tudo paradas. Inclusive, esse serviço lá está tendo crise financeira, porque não está tendo demanda. Eu falei, pô, cara... oportunidade. Então vamos lá. Quando eu cheguei lá, os trailers tudo parado. Nossa. Falei, meu irmão, pelo amor de Deus, como é que eu faço para alugar isso aqui de vocês? Ele, não, cara, aí você sabe como é que é, tem que ter uma reunião de conselhos, tem que ser aprovado e tal. Falei, velho, pelo amor de Deus, bicho, me ajuda, me dá uma ajuda, conversa com o presidente. Ele, não, fica tranquilo que eu vou interceder por você. E olha como é bom ter amigo. Houve a reunião de conselho e eles aprovaram o aluguel de uma unidade móvel. Com algumas exigências, por exemplo, eu descaracterizar, né? Botar a minha logo e não a deles, né? Sim, Então, olha só, cara. Olha que loucura, bicho. Olha o poder do network. Aí eu Resolvendo. cheguei lá pra buscar, eu tinha um Elantra. Aí quando eu cheguei lá, o cara falou, meu amigo, você tá louco? Eu falei, não. Você não vai puxar um trailer no Elantra, meu irmão. Vai arrancar o para-choque do seu carro. Isso aqui pesa 2 toneladas. O câmbio automático do seu carro vai embora. E aí, mas o que eu tenho que fazer? Não, velho, tu tem que comprar uma caminhonete. Aí eu, nossa senhora, ainda tem que resolver esse problema. Eu achei que já estava resolvido, era só engatar aqui e puxar. Não, cara. E tem que ser uma caminhonete forte, ó. Vou te indicar uma aqui. Tem uma da Ford que é muito boa, Ranger, você vai comprar, Toyota e tal. E aí, bicho, olha que loucura. Eu saí procurando uma Ranger. Cheguei lá numa vendedora de carro lá do Guará. Essa Ranger aí é diesel, tem engate atrás? Tem engate aí atrás? Tem. Quanto é que é? O cara falou o preço, eu falei, meu irmão, quanto é que custa esse Elantra aí no negócio? O cara falou, tantos mil. Eu falei, então, por gentileza, já pode ficar com o Elantra, me dá a chave da caminhonete, que eu tenho que rebocar o trailer ali agora. O cara falou, você é louco? Eu falei, não, pode ficar com o Elantra. Depois a gente transfere. E aí, eu comprei a caminhonete, engatei no trailer e comecei a executar o serviço. Olha que loucura. Bicho, esse trailerzinho rodou. E rodou. Chega, furou pneu. Nossa. E rodou. E aí depois, lógico, eu fui aprendendo, né, como é que funcionam as unidades móveis. Aí eu comprei a minha primeira unidade. Hoje eu já tenho 2 unidades móveis. E já tenho uma ambulância, tenho outros veículos também preparados para atendimento médico. Mas é aquilo. Não tem como você prever isso, meu irmão. E você só é a pessoa que você é hoje pelo fato de você ter passado por essas experiências. Total. É uma loucura, cara. Não, assim, o isso- desafio mas é tem enorme. história pra contar. Tem. Não, Foi engraçado. Se tivesse tudo sido feito ali perfeito, né? Você não estaria contando E uma se te história contar as histórias, cara, é muito... Eu não sei, a gente não sabe dirigir puxando um trailer, né? É. Você precisa de ver eu estacionando ele lá em Formosa. Sobe na calçada e os caras, meu Deus do céu. Não, mas o que dá pra gente tirar de lição aqui, Xandão, não, é lógico. O Xandão foi na experiência que ele tinha. Na época ele não tinha o relacionamento que ele tem hoje e nem o conhecimento que ele tem hoje. Talvez com esse conhecimento ele faria de uma forma um pouco diferente. Com certeza. Mas, fato é que não tem como você ter sucesso sem o risco. A zona de conforto não acompanha o sucesso, não tem como. Não. Você precisa sair dessa zona de conforto, você precisa se submeter ao risco. Só que é óbvio, você que está nos assistindo está tendo a oportunidade de aprender com a gente aqui. Está tendo a oportunidade de aprender com líderes do Brasil, QR Code na tela. Entendeu? Por quê? Porque você vai calcular o risco. Você não vai chegar... O do Alexandre foi muito doido. Mas na época era o que tinha. Ele tinha que resolver um problema e resolver desse jeito. Eu era o motorista. Não que você vai deixar de ser doido. Tem que ser meio doido mesmo. Só que você vai calcular dentro de um plano de negócio, dentro de um planejamento estratégico, antes de você fazer a aposta. Então, assim, como é que você vai fazer isso? Aprendendo conosco. Aprendendo com líderes do Brasil, aprendendo com o Alexandre, nosso Master Líder, nosso Master Matheus, com todo mundo que está aqui à disposição de te aconselhar para que você possa tomar as melhores decisões, mas sem risco, irmão. Sem botar a água para bater no bumbum, você não sai do lugar, você não rompe, você não tem uma história linda como essa para contar. Essa foi incrível. Tem várias histórias engraçadas, mas esse foi um grande desafio. Foi um grande desafio. Hoje, lógico, eu estou muito mais moderado, mas antigamente eu corria muito mais risco, né? Então, assim, são muitas emoções, né? Xandão, nós Mas é temos legal. algumas perguntas para lhe fazer. A primeira é, que é óbvio que eu já pedi o QR Code na tela, eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade, né, Matheus? O que você acha desse nosso modelo de negócio
de network. Não foi nada combinado, viu? Ele vai falar a verdade aqui. Pode ser que eu me ferre, mas pode ser também que... Não. que ele quem te sabe faz ao incentive. vivo. Diga pra nós, assim, porque assim... hoje existe o Líderes do Brasil e outras boas empresas aqui em Brasília. E no Brasil, eu acredito que tenha também outras empresas parecidas que entregam essa mesma proposta de valor. Só que você, antes de qualquer pessoa, qualquer um de nós, você já fazia isso. E isso aí, como você acabou se não fosse um network que você tinha com um amigo que te indicou, talvez seu problema não tivesse sido resolvido. Eu sou um entusiasta do network. Eu faço isso desde a faculdade, cara. É Na importante. faculdade eu era vice-presidente do diretório acadêmico. Uhum. Eu sempre tive o princípio que eu tenho que estar me associando. Eu tenho que estar associado a alguém. Lá no meu bairro eu participo da associação, na faculdade do diretório acadêmico, na minha profissão participo do conselho regional. Eu tenho que estar perto dos meus pares. E eu aprendi isso com os meus pais. Uhum. A gente participa de congresso e a gente vai nem que seja para ir de ônibus no congresso, mas só para poder estar do lado dos nossos pares, para ouvir os líderes, para ouvir as novas tecnologias que estão chegando. Novas tendências. As novas tendências. Então, é muito importante você estar se conectando. Daí aquela frase que eu falo para você, que networking é um esporte de contato. Você tem que estar em contato, você tem que procurar seus pares. A gente acha que a vida do empresário é uma vida de solidão. Sim, as decisões cabem a você, você sozinho se responsabiliza. Mas você não precisa de estar sozinho. Existem vários empresários como você na sua cidade. É só você procurar as associações. E existem várias. Existe o CDL, a Associação Comercial, a FEComércio, o sindicato da sua classe e os grupos de network que estão na sua cidade. Não se isole. Se isolar é o primeiro passo para o fracasso. Olha aí. E você recomenda o Líderes do Brasil? Líderes do Brasil foi assim uma alegria. Foi assim, para mim, uma novidade maravilhosa. Porque você sabe disso, Felipe, que eu participo de quase todos os grupos de network em Brasília. E eu tento entender qual que é a pegada de cada um deles, porque nenhum deles está errado. Todos têm uma pegada e um propósito. E às vezes ele encaixa no momento da sua vida. E você chegou, para mim, no momento certo. Que legal. Sabe por quê? Eu acho o trabalho de vocês maravilhoso, porque vocês são um único grupo, que eu posso considerar um grupo de networking em Brasília, forte, que tem capilaridade para atingir as cidades satélites. Não tem ninguém em Brasília que faz o que vocês fazem. Que bom, hein? E isso é transformador para mim. Por quê? Porque eu preciso de estar do lado desses empresários para ofertar o meu serviço, que é medicina e segurança do trabalho. Inevitavelmente, ele vai precisar, em algum momento da vida dele, do meu serviço. Como ele vai precisar de um contador, como ele vai precisar de um advogado. Né? E eu tenho que estar ali presente para, se quando ele precisar, alguém falar: pô, você lembra naquela reunião tinha um maluco lá? Um tal de Alexandre? Aquele cara presta esse serviço. Legal. E você fez isso por mim. Muito obrigado. Você me deu acesso a esse tipo de empresário. E eu percebo também, no Líderes do Brasil, essa dinâmica evolutiva. Como vocês crescem e como vocês desenvolvem projetos bonitos. Então, a forma com que você está trabalhando, para mim, é motivadora, é desafiadora. E eu quero muito estar do seu lado durante todo esse momento. Muito obrigado. Que isso, rapaz. Tô emocionado. QR Code na tela aí, por favor. E você que não tiver interesse nem de saber o que é, pode sair. Porque depois desse testemunho aqui... Muda o QR Code, põe hashtag. Hashtag Líderes do Brasil. E eu vou falar um negócio pra você. Isso aqui é muito valioso, Matheus. Demais. Porque isso aqui é uma não prova social. É uma prova social, mas não é de qualquer pessoa. Esse cara é um monstro no que ele faz. Medicina do trabalho e segurança, é ele, não tem outra pessoa. Fala o que é check-up hoje. Pronto, vamos mostrar. Depois o Matheus te perguntou, te provocou o início. Você encontrou uma história aqui maravilhosa. Posso fazer um clichê, uma brincadeira? Claro que pode. Então, eu vendo atestado, cara. É isso aí que o pessoal pensa. É isso que eles pensam. Mas explica aí o seu negócio, o mercado, tudo. Hoje o meu negócio, ele trabalha com qualidade de vida no ambiente de trabalho e ele apoia os gestores de RH. Perfeito. Ou seja, eu sou uma ferramenta que o gestor de RH utiliza
para garantir qualidade de vida no ambiente de trabalho. Né? Então, inicialmente, o empresário sempre, quando me procura, ele me procura para cumprir uma obrigação compulsória que está na lei. Ou seja, ele é obrigado a fazer os atestados de saúde ocupacional quando o funcionário ingressa, o admissional, quando ele é demitido, o demissional, e quando ele permanece por mais de um ano, na maioria das vezes, a gente faz o periódico. Mas fazer o básico, todo mundo faz, meu irmão. E aí que está o princípio de você ter uma escuta ativa. Eu sempre fui da teoria de ouvir o meu cliente. Legal. E ouvir críticas, para mim, é fundamental. Por quê? Porque são as críticas que me fazem crescer. E eu ouvindo os meus clientes, eu comecei a perceber quais são os critérios que fazem o empresário, já que ele é obrigado, a adotar e escolher uma empresa de medicina do trabalho ou não. E o critério mais forte que ele utiliza hoje ainda é o econômico. Beleza. Se o critério é econômico, então o que eu posso fazer para reduzir o custo dele? Eu descobri que ele é obrigado a pagar a passagem do funcionário ida e volta para fazer o exame médico. E mais ainda, quando ele vai fazer o exame com o médico, ele não pode dar falta para o funcionário. Mas o funcionário disse que ficou o dia inteiro na clínica. Eu falei, não, o atendimento lá com o médico lá não demora mais do que 30 minutos. E aí a primeira pegada que eu tive foi o seguinte, falei, pô, então peraí, se alguns funcionários têm que fazer audiometria numa clínica, exame de sangue em outra clínica, exame de imagem em outra clínica e passar pelo médico, são 3 passagens de volta e 3 dias sem trabalhar. Eu falei, pô, e se eu oferecer isso tudo no mesmo lugar com uma passagem de volta em um dia só? Aí o que eu fiz? Como eu sou farmacêutico, eu já tenho meu laboratório, então ele faz o exame, ele é feito na minha própria área técnica, o resultado sai no mesmo dia, ele já passa pelo médico e volta. Caramba, que sacada. Aí eu cheguei pro Então, cliente... numa única ida, já mata... Cheguei no cliente e falei, todas olha, as aqui situações. comigo, você faz o processo admissional em 24 horas, em vez de fazer em 72. E mais ainda, você vai gastar menos, porque o exame não é terceirizado, é feito aqui dentro de casa. Inclusive, essas pessoas que você utiliza para fazer exame aí, faz é comigo. Caramba, então tudo isso você aprendeu ouvindo. Feedback. Ouvindo. Então, a gente começou a trazer comodidade para o cliente, praticidade, ouvindo ele. Nessa pegada, a gente acabou também montando uma nova empresa, quer dizer, comprando uma empresa e trazendo para o grupo que é uma clínica de imagem, chama Doutor Ultrassom, porque muitos funcionários têm que fazer raio-x, ultrassonografia. Então, a minha pegada é todos os exames no mesmo local, todos os resultados no mesmo dia. E o problema do chefe de RH está resolvido. Que bacana. Fantástico. É um diferencial, né? Não, e isso, hoje vocês têm quantos clientes? Aqui em Brasília, a nossa carteira de clientes já ultrapassa 1.000 CNPJs. Caramba, 1.000 CNPJs. Cara, 1.000 CNPJs, quantos funcionários? Mas qual é o dono de empresa? Você que está me assistindo, você não gostaria de resolver o seu problema, que é uma obrigação, dessa forma? Economizando tempo do seu funcionário, porque só vai uma vez, e dinheiro. E fazendo tudo, saindo em 24 horas. E aí, sabe o que é legal? Aí depois que eu resolvi o problema dele, que é o do bolso, eu tive que entregar um valor agregado. Porque é fácil, meu concorrente vai me copiar. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar com gestão de BI para que esse chefe do RH consiga se alavancar dentro do negócio. E eu entrego mensalmente para ele um relatório com as doenças que mais acometem a empresa, qual que é o setor que mais atestado médico dá, qual que é o hospital que ele vai, qual que é o médico que mais dá atestado para aquela empresa. O over delivery. Você está entregando a mais. A mais, ele não paga por isso, eu entrego na fatura. Legal. Então eu dou um painel. E isso é muito legal, que muitos chefes do RH querem olhar, porque às vezes aquelas doenças, elas são realmente relacionadas ao ambiente do trabalho e a gente tem que resolver. E às vezes há um setor específico, né? Às vezes aquele trabalha de uma setor forma está tendo uma diferente. doença que realmente é do ambiente de trabalho, então vamos resolver. Ou o contrário, aquela doença e aquele setor não está condizente com o ambiente de trabalho, está todo mundo indo para o mesmo médico. Entendeu? Caramba.
Então a gente começou a trabalhar com essa entrega de BI. Uhum. E essa entrega de BI desenrolou para outros trabalhos maravilhosos, como, por exemplo, palestras no ambiente de trabalho motivacionais, palestras sobre assédio sexual, campanhas internas para qualidade de vida, ginástica laboral. Ou seja, eu comecei a trabalhar muito mais, aí mudar a filosofia do empresário. A check-up não é para eu cumprir a lei gastando menos. A check-up é para eu cumprir a lei e para me ajudar a ter um ambiente de trabalho saudável, com qualidade de vida. Legal. Então, a minha preocupação é olhar para dentro. A minha preocupação é ouvir. E é isso que eu faço todos os dias. Eles me ajudam a crescer. São eles que me ajudam. E até hoje, eu visito os meus clientes. Até hoje, bacana. toda segunda-feira é dia da visita. Eu pego o carro, vou visitar. E vou visitar, às vezes, para ouvir reclamação. E às vezes eu vou visitar para ouvir reclamação, porque eu erro também. Claro. E às vezes eu até falo pro pessoal da auditoria, falei, seleciona os que reclamaram, põe na agenda da visita, porque é esses que eu quero ouvir. E vou ouvir buzinada. Eu acho que da forma que você mais cresce, é você ouvindo realmente o teu cliente, principalmente aqueles que estão reclamando. Quer um exemplo? Hoje, antes de vir para cá, eu deixei de almoçar para ouvir um cliente hoje. As meninas falam, doutor, tem um cliente aqui na recepção querendo falar com você. Aí eu falei, me dá o nome dele. Aí eu já joguei no sistema e vi o que ele fez de procedimento. Aí eu falei, tá certo. Ele fez um eletrocardiograma, beleza. Leva ele para a sala da reunião e trata ele com o discernimento que ele deve ser tratado. Café e água que eu estou chegando. Cheguei na sala da reunião e ele falou, muito obrigado por me receber dessa forma. Eu falei, que isso? Aqui quem manda é você. Como posso ajudá-lo? Ele falou, olha, eu vim aqui porque eu sou o seu cliente. E eu queria fazer uma crítica construtiva. Eu falei, meu amigo, desabafa, eu estou aqui para te ouvir. E você sabe o que ele falou? A sua maca está muito alta. A sua funcionária tem que se debruçar em mim para colocar os eletrodos. Antes de vir para cá, eu liguei para o chefe de manutenção e falei, corta o pé de todas as macas, manda elas ficar baixas. Por quê? Porque o meu cliente tem que ter conforto na hora de ser atendido. Excelente. E você só teria, né, esse insight ouvindo o cliente, né? Ouvindo o cliente. E olha que legal. Como é precioso você ouvir o cliente. Isso traz conforto. Eu poderia falar para ele, não, é assim mesmo, cara. Não esquenta não. Vou arrumar uma funcionária mais alta. Não, o cliente é que manda. Então, é sempre ouvir o cliente e atender a necessidade dele. E, assim, o que o pessoal está assistindo aqui, Matheus, no mínimo, se você aplicar, você vai dar um salto no seu negócio. Porque eu tenho certeza, alguns sim, mas a maioria, 90%, não faz o que você faz. Não tem essa skill que você desenvolveu, que é de você ouvir e entender o negócio e trazer, de fato, algo que vai fazer com que o cliente se sinta, né, parte do negócio. E quando você for abrir um negócio, se você quiser entrar no mundo do empreendedorismo, você tem que montar um belíssimo plano de negócio. Perfeito. Focado através de uma palavrinha que é clichê, que chama benchmarking, mas vamos traduzir aí, que é estudar os seus concorrentes. E aí vão mais longe. Não só estuda seus concorrentes, não consome o serviço dele. Legal. Senta lá na recepção, vai lá e compra. Conversa com o funcionário. Você vê o que é bom e o que é ruim, né? Para você ver se você vai conseguir desenvolver algo diferente. Se você não conseguir, não vai. Não vai. Ó, nós estamos com o nosso tempo já. Já? Já. Rapaz, o homem aqui, a ajuda deixando, você não acredita no como é que a ajuda desse camarada aqui. Mas é óbvio que já vai ficar aqui o convite para você voltar para o segundo bate-papo. A gente reunir mais uns 2, 3 players para falar do assunto, junto contigo, você como nosso âncora. É um programa, modelo novo de programa que a gente está criando. Logo, se inscreva no canal Triple C. Curte, se inscreva, comente, compartilha e se inscreva. Triple C e o I no finalzinho, que é para se inscrever também. Para você não perder o novo modelo que está vindo por aí. Tá? Mas você tem uma informação muito importante para trazer, antes de a gente ir para as considerações finais, Matheus, que é sobre essa mudança na legislação. A partir do dia 1º de janeiro de 2023, passou a ser obrigatório enviar os arquivos dos atestados, ou seja, aquele pedaço de papel do atestado médico, virou um arquivo XML.
todas as empresas que assinam carteira de trabalho são obrigadas a enviar esses arquivos através de um arquivo eletrônico em XML para o site do E-Social. Se você que está me ouvindo aqui assina uma carteira de trabalho e não está enviando esse arquivo para o site do E-Social, você está correndo o risco de ser multado e a multa pode chegar a ser de R$ 1.200 por funcionário. Então, procure o seu contador, procure a Checkup, que nós vamos poder auxiliá-lo com isso. Quanto vale uma informação como essa, empreendedor e empreendedora? Não, e o problema é que alguns, Matheus, espera chegar a multa, né? para remediar em vez de prevenir. Ô, amigo, Matheus, nós estamos oportunizando você que está nos assistindo a falar diretamente com o Alexandre. Põe as redes sociais dele aí na tela, por favor. Checkup, Alexandre Bittencourt, põe tudo. Todas as redes sociais dele aí na tela. Fala diretamente com ele para você evitar de acontecer. Isso é uma legislação nova. Felipe, só para vocês terem ideia de um número. Antes dessa lei entrar em vigor, a chance de você ser fiscalizado por um fiscal do trabalho era de uma vez a cada 150 anos. E agora? Ou seja, ninguém fazia. Agora você é fiscalizado uma vez por mês. E quer saber de uma coisa? Antigamente, quando o fiscal ia te multar, ele mandava a multa num pedaço de papel, né? Agora a multa é eletrônica. Então, não corra... Ela chega. Agora ela vai chegar. Não corra este risco. Né? Trabalhe de forma preventiva e reduza os seus riscos operacionais. Maravilha. Rapaz, que aula, hein? Que aula, que conteúdo bacana. Que insight que você entregou para mim, para o Matheus, obviamente, para todos nós aqui, e para essa nossa audiência aqui. Faça pelo menos 50% do que você aprendeu hoje com o Alexandre Bittencourt. Eu tenho certeza absoluta que você vai ter um resultado diferente nos seus negócios, na sua empresa, na sua jornada enquanto empreendedor. Matheus, dá aquela frase motivacional para fechar a noite da galera, para deixar a galera empolgada. Depois eu vou passar pro Alexandre trazer também aquela frase poderosa e a gente vai encerrar esse programa de hoje já com o compromisso do Xandão voltar pra gente ir mais a fundo nesse tema de gestão de pessoas, né, equipe, liderança e também medicina e segurança do trabalho, porque ele é um monstro nisso, é a nossa principal autoridade dentro do grupo. É isso aí, pessoal. Dúvidas, problemas, desafios, todo empreendedor vai ter. Não acho que você será um escolhido diferente nesse mundo, porque não vai, né? E provou aqui que por mais dúvidas que houvesse, por mais desafios que tivesse ali, a grande questão era como eu vou agir diante deles, né? E a tua história ela é bem bacana, porque mostrou que realmente, independente da adversidade que acontecia, você sempre tentava enxergar ali alguma oportunidade para se sobressair e vencer, né? Como você venceu e chegou até aqui. É uma história inspiradora, é algo Muito. Que realmente assim, a gente leva realmente para as nossas vidas. E eu tenho certeza que plantou muita sementinha em todos que estão assistindo aqui, viu? Parabéns pela tua história, pela tua trajetória, pelo teu sucesso no mundo empresarial e na vida também, né? E espero que a gente consiga marcar aí um outro encontro para poder, certeza, né, passar mais dessas experiências, porque hoje o que a gente carece, principalmente no mundo do empreendedorismo, é de pessoas como você, né, que realmente viveram a realidade nua e crua, assim como ela é. E eu acredito que a tua história ela inspira e vai inspirar muita gente que está nos assistindo aí. Muito obrigado, Matheus. E um recadinho para você que está ouvindo, muito simples, mas que vale muito a pena. Não esmurecer para não desmerecer. Para cima. Rapaz, essa aí você pode tatuar na pele. Só não esquece de botar os créditos. Alexandre Bittencourt, que também carrega consigo uma outra frase que eu obviamente estou utilizando e quem sabe até tatuarei, que é network é esporte de contato. Você tem essa daí foi legal. Tem que fazer contato, tem que se E às vezes o esporte é até um boxe, né? Até um boxe. Para quem perdeu isso aí, vai estar lá na nossa Unilíderes, o treinamento que o Alexandre ministrou no nosso super evento conhecido como Método Líderes do Brasil, onde ele quebrou de porrada os impostos, a lei trabalhista e várias dificuldades que afrontam e amedrontam a vida do empresário. Você não pode perder esse conteúdo, é gratuito, vai estar na nossa plataforma Unilíderes, acessa aí, vai estar QR Code
QR Code não, para botar o site mesmo. Unilíderes.com.br, para a galera ter conhecimento aí dessa experiência que foi fantástica. Ano que vem tem mais. Maravilha. Outra coisa importante, tudo isso aqui a gente só consegue realizar graças ao Estúdio 360, a Comunicação 360, Estúdio Plano B. Joga o QR Code aqui, joga aqui o flyer aqui na tela aqui, por favor. Essa estrutura aqui, que é muito bem dirigida pelos folders, pelos fundadores desse projeto, que é uma comunicação 360, vai de A a Z, dirigida pelo Thiago Manilha e a Michele, um casal empreendedor fantástico. Né? Se não tiver arte aí, não tem problema, que eu vou mudar aqui o arroba agora. @vídeo Estúdio Plano B, para você que está nos assistindo conhecer e talvez O melhor de Brasília. O melhor de Brasília. Não tem pra ninguém. trazer para cá talvez a sua empresa para ser agenciada por eles. Venha conhecer, venha tomar um café, venha comer o melhor pão de queijo de Brasília. Você que quer gravar um vídeo de treinamento para os seus funcionários, vem aqui pro Plano B. O cara tem um estúdio sensacional. Hoje eu tô saindo daqui surpreso. E vem tomar um café. Café aqui é muito bom. E Se chama Café Gourmet. Pode vir. Muito bom. Café gourmet do Plano B. Café Gourmet do Plano B. E você deixa o Plano A para depois e vem para cá. Maravilha. Pessoal, esse aqui foi Alexandre Bittencourt, junto comigo aqui, meu parceiro Matheus Amorim. E para você, aquela excelente noite especial depois de todo esse conteúdo. Fica à vontade para rever 20 vezes esse mesmo episódio, porque realmente tem muita coisa para você extrair. O supra-sumo do sucesso, parte dele, porque a outra parte ele deixou para depois. Tudo isso aqui é assim que funciona. A gente não pode entregar tudo de uma vez. Senão você não se inscreve. Aqui entendeu? é assim, a gente vai igual mineirinho, nas beiradas. Nas beiradas. E hoje você yes. pegou uma super de uma beirada que vai fazer a diferença para você. Tá certo? Um beijo no coração, que Deus te abençoe. Vamos pra cima, liderança, porque a gente não para. Todo dia tem que ser um novo avanço. Valeu!